E aí, galera, tudo certinho? Tudo beleza? Vamos começar mais um Câmara em Pauta de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o envelhecimento na cidade de Guarulhos. Afinal, 1º de outubro é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. E aí, será que Guarulhos está preparada para a sua população idosa com mais de 60 anos? Tem bastante gente nessa condição aqui, a gente vai mostrar números, falar de números daqui a pouco. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre envelhecer na cidade de Guarulhos, sobre a terceira idade na cidade de Guarulhos. Vai fazer o programa comigo desta vez, fazer nosso debate, nossa roda de conversa, melhor. Hoje é um bate-papo, né? Não vai ser bem um debate. Lamé Ismaili, secretário para Assuntos Difusos, que tem também a pasta de políticas públicas para o idoso e foi também vereador licenciado aqui dessa casa. Lamé, muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao Câmara em Pauta, seja bem-vindo. Olá, agradeço o convite, é um prazer estar de volta aqui na TV Câmara e como você disse, a nossa secretaria congrega pela primeira vez a Subsecretaria de Políticas para o Idoso, órgão criado pelo governo Guti, em respeito a essa parcela da sociedade tão marginalizada pelo poder público. A gente vai falar bastante sobre isso. Também com a gente a presença da Alitéia Carla de Souza, que é coordenadora do programa de extensão UATI da Universidade UNG, Universidade Aberta e da Terceira Idade, a sigla UATI. Alitéia, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês novamente, também para falar um pouquinho sobre essa população que está envelhecendo. Conforme ele havia falado, assim, tão marginalizada. Não digo marginalizada, existe um pouco, eu costumo dizer assim, um pouco mais carente, precisa um pouco mais de atenção, não somente dos seus familiares, mas como a população, ela esquece que ela vai envelhecer. Então, eu acho que isso é o mais importante. É verdade, as pessoas pensam muito no hoje, mas no amanhã, né? Nem sempre. Também com a gente a presença da Cláudia Papoto, que é secretária adjunta de Desenvolvimento e Assistência Social. Claudinha, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Eu que agradeço, muito obrigado. Cumprimento o Lamé, cumprimento a Alitéia e a todos que estão nos assistindo. Para nós é um prazer estar aqui prestando esse serviço para a população e dizendo que nós, da assistência social, procuramos o máximo de dar dignidade para as pessoas, não deixando elas marginalizadas, né? Não só o idoso, mas toda essa população em vulnerabilidade. Dependendo da Secretaria de Assistência Social, os idosos eles têm uma qualidade de vida muito digna, por sinal. Nós temos o programa que engloba de assistência social, as políticas públicas para o idoso são muito bem confeccionadas e também muito bem executadas por nós, assistência social. Esses programas a gente vai falar bastante aqui no decorrer do Câmara em Pauta. Quero convidar você a participar com a gente. Acesse aí o Facebook da Câmara Municipal, sugira o tema aqui para o Câmara em Pauta. Se preferir, você pode mandar seu e-mail, câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Participe com a gente, vamos fazer o programa junto com a gente. Eu queria começar aqui mostrando algo aqui no meu notebook, que é o seguinte, quando a gente estudava nas aulas de geografia, acho que normalmente geografia, às vezes um pouco de história entrava nisso, a gente tinha a pirâmide etária do Brasil, né? Como já faz um tempinho que eu saí da escola, né? Antes, então, a pirâmide era aquela base triangular, né? Lá embaixo, as pessoas com menos idade, ia subindo para quem tinha mais idade, mais idade, mais idade. E agora a gente está vendo uma transformação aqui nessa pirâmide já, que é o envelhecimento da população, porque as pessoas hoje têm tido menos filhos, né? É um fenômeno que acontece aqui no Brasil e em alguns países desenvolvidos também, que já passaram por isso. Então as pessoas têm tido menos filhos e a expectativa de vida tem aumentado com o decorrer do tempo, com as melhoras na saúde, na tecnologia, enfim. Então a pirâmide agora está ficando mais gordinha no meio e mais fininha embaixo. O que significa que a população está envelhecendo e daqui a pouco essa gordurinha vai passar ainda mais para cima e deve aumentar um pouquinho lá. Não sei se chega a inverter completamente, acho que não, mas vai ser uma pirâmide agora, assim, um formato mais de peãozinho, assim, né, em vez daquele triângulo que a gente está acostumado. E aí eu pergunto então para vocês, a cidade está preparada para esse aumento de expectativa de vida da população? Está preparada para cuidar dos idosos aqui, Lamé? Hoje não, mas a gente precisa se preparar. E é por isso que foi criada a Subsecretaria de Políticas para Idosos. Eu trouxe alguns números aqui. O Brasil, hoje, a expectativa de vida dos brasileiros é na faixa de 75 anos. E a população idosa na nossa cidade, que é, considerando que temos um pouco mais de 1.300.000 habitantes, é
48 mil idosos vivem na cidade de Guarulhos. O governo Guti, no seu programa... Esses números são de onde, Lamé? Porque eu tenho outros aqui, então é bom a gente bater os números. 148 mil, os números são de onde? Da própria secretaria? São vocês que levantaram? Na verdade, são os números da Fundação SEAD. SEAD Diese, é isso? É o SEAD Diese que geralmente faz junto, né? Ligado ao governo do Estado. Isso desse ano, 2017? 2017, que eu tenho aqui, município de Guarulhos, primeiro, projeção da população da faixa etária... é uma estimativa, então. Em 1º de julho, portanto é recente, são dados recentes, tá? E os dados dizem o seguinte: de 60 a 64 anos, nós temos 53 mil idosos, sendo 24 mil homens e quase 30 mil mulheres. De 65 a 69 anos, depois eu vou te passar esses números, temos 17 mil homens e quase 22 mil mulheres. Portanto, sempre a taxa de mulher é superior à de homem. Me importa mais o global, mesmo que você falou que são 148 mil. Exatamente. Eu queria só para a gente se ater ao tema, até porque o bloco é muito curto, se você me respondesse um pouco melhor se a cidade está preparada ou não para atender esse público, na sua opinião. Sinceramente, a nossa cidade hoje não está preparada. Nós não temos calçadas adequadas, nós não temos postos de saúde preparados para atender o idoso. E aí o idoso, eu não digo só o idoso, porque o idoso ele tem alguma dificuldade física, alguma dificuldade motora. Tá? E aí também engloba também os portadores de alguma deficiência física. Tá? Então a nossa cidade ela precisa se preparar. Nós temos poucos equipamentos públicos voltados para esse segmento, a população idosa. Nós temos 2 centros de referência na cidade, um ali na Vila Augusta e outro aqui no centro, na Salgado Filho, tá? Que na verdade são equipamentos adaptados para receber o idoso, mas estão muito aquém do desejo da população idosa. E é por isso a nossa missão, como governo, como homens públicos, é preparar a cidade para que essa população para frente tenha lugar a ser assistida. O governo Guti, no plano de governo, está lá bem claro, bem específico, promover um estudo para a implantação de um equipamento público de saúde exclusivamente para o idoso. Então, tem o Serese, a gente vai falar um pouquinho do Serese também. Inclusive, isso que seria o hospital geriátrico. Então, a gente vai falar bastante disso ainda. O Brasil inteiro não tem isso. Vamos falar disso, mas eu queria ver primeiro as meninas também, né, meninas? E vocês acham que a cidade está preparada? Eu vou falar, quando eu falo da cidade, primeiro, eu não sou de Guarulhos, é difícil questioná-la, né? Eu não digo que ela não esteja, assim, ela não está preparada, e dependendo, ele está falando com relação a equipamentos. Então, vou falar da universidade. Então, lá nós estamos preparados para atendê-los, então nós atendemos da melhor forma possível. Por isso que a universidade aberta... Como é que funciona o curso lá de Então, a universidade aberta e da terceira idade, porque nós recebemos a partir dos 50 anos. Né? E quando ele fala, inclusive, eu achei interessante esses dados de homens e mulheres, por incrível que pareça, esse ano aumentou o número de homens, que pra gente era uma grande dificuldade. O homem, geralmente, ele tem aquele preconceito, vou voltar a estudar, vou fazer curso de artesanato, vou fazer... E lá não, e lá eles têm, graças a Deus, nós conseguimos trazê-los, né? Então, assim, para esse contexto universitário. Então, lá nós estamos, você falou de cursos, hoje nós temos 31 cursos, e assim, eu tenho 31 cursos? 31, e aí nós atendemos esporte, eu tenho alunos, homens, fazendo artesanato e fazendo tricô, né, fazendo arte culinária, né, então eles estão mudando esse contexto. Então, isso foi bem interessante para esse ano.
E como é que funciona? As pessoas se inscrevem? Isso, gratuito? então nós fizemos, Como é que é a demanda? Diferente do CRI lá, não. Lá nós cobramos, né, por ser uma universidade, você tem todo um custo, mas é um custo baixo. Nós temos um custo de R$ 85,00, 4 parcelas, que já começou, então o curso começa, geralmente são 4 meses de curso. O aluno ele tem direito todo dia, na realidade de segunda a quinta, das 2 às 16h30, e ele tem direito a escolher, ficar livre. Quantas vagas? Então, na realidade, acabou limitando o número somente no laboratório de informática, que eu tenho 45 equipamentos. Mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, hoje eu tenho só na área de informática, eu tenho 5 cursos acontecendo hoje, por exemplo, uma quarta-feira. Então eu consigo atender. Né? Então, nós temos Adobe, por incrível que pareça, eu falo que eles sabem muito mais do que eu. Falo, olha, eu preciso que vocês façam algumas atividades para mim. No caso, Adobe Photoshop, eles aprendem Movie Maker, então eles têm de cinema e TV, misturado com tecnologia, enfim. Eles estão mudando, por isso que eu falei, é muito complicado falar, olha, lá nós estamos tentando atendê-los da melhor, atuação, exatamente, né? Da melhor forma possível. Depois eu vou querer saber do Lamé e da Claudinha também, se é possível, de repente, ter lugares para esses cursos, oficinas gratuitas, oficinas pelo poder público, mas a gente vai conversar, calma, Lamé, segura, a Claudinha falar, que eu quero ouvi-la antes de ir para o intervalo. Afinal, o programa é rápido, a gente tem que ser bem breve, porque ele passa muito rápido. Têm privilégio. Cláudia Papoto, sobre a cidade de Guarulhos. Estamos prontos para atender nossos idosos? 148 mil, segundo números aqui do Lamé trazidos do SEAD? Isso. Obviamente que nem todos esses 148 mil, eles utilizariam os nossos serviços, né? Então a gente tem que fazer essa reflexão também. Eu acredito que, como a Litéia falou, né, dentro das nossas possibilidades, eu acredito que a gente tem caminhado muito bem. Lembrando que nós temos Serese também, que não é da minha pasta, obviamente, é um serviço de saúde, mas que é atendido, os idosos são atendidos com uma qualidade especialíssima. Obviamente que a gente precisaria outros equipamentos iguais a esse, mas que a gente já tem sim. Né? Nós temos esse serviço especializado na saúde do idoso, que fica ali na Vila Augusta, inclusive. Isso é da saúde, mas nós já temos, que é especialista no idoso. E nós temos nosso centro dos idosos, conforme o Lamé disse também. Um é aqui na Salgado Filho e o outro é em Gopoúva, próximo ao Padre Bento, que ali a gente tem uma variedade de não só de cursos culturais, mas nós temos atividades físicas, nós temos atividades também de socialização. Qual órgão público que é esse? Desculpa. Então, é o Centro de Convivência do Idoso. Esse é o CCI. Mas que afeta a nossa secretaria, né? A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. E ali, dentro da nossa secretaria, saem as políticas públicas para o idoso, né? As políticas públicas para o idoso são contempladas dentro da nossa secretaria. Então, eu acredito assim que a gente tem que caminhar muito, obviamente. Como a gente não tem esse centro do idoso mais para a periferia, o São João, Pimentas, acredito sim que a gente tenha que avançar nesse sentido. Mas esse centro do idoso, esses 2 centros que nós temos, eles contemplam também, tem gente que vem de fora para utilizar o nosso serviço. São 2 unidades, é isso? Santa Mena e Gopoúva, né? Lembrando que é totalmente gratuito, conforme a Litéia falou, né? Diferente do deles, que eles têm uma taxa, o nosso serviço é totalmente gratuito e de qualidade. Se você for lá no site da Prefeitura, guarulhos.sp.gov.br, você acha que o endereço dos 2 centros de convivência do idoso, você acha o endereço do Serese, que é o centro de referência à saúde do idoso, que é importante também, que é importante explicar também o horário de funcionamento. Esse eu até separei aqui o endereço, ó, Centro de Referência à Saúde do Idoso, Rua Dona Antônia, 965, Vila das Palmeiras,
telefone 2472-5487, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 7 da noite. Então é importante você ter esses canais de comunicação. Quer completar, Litéia? Preciso fazer um intervalo bem brevezinho? Não, só se for uma explanação muito grande, eu chamo um intervalo. Não, é você volta rapidinho. depois. É só para dizer que assim, quando o idoso ele não tem condições de pagar essa taxa, eu acabo ligando, eu entro em contato com o centro de referência e acabo indicando, dependendo dos cursos, acabo levando eles para lá também. Então a gente acaba trabalhando em parceria. Não existe só essa coisa só da universidade. Eu trabalho diretamente também com a parceria com a prefeitura. Isso é legal. Essa parte boa. Depois do intervalo a gente vai falar um pouco também das agruras, aqui, as dificuldades que o idoso passa na cidade de Guarulhos, que eu tenho certeza que não são poucas, assim como para muita gente. Vamos fazer uma pausa no Câmara em Pauta e já voltamos. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. O cadastramento biométrico já é obrigatório em Guarulhos. Isso significa que todos os eleitores devem comparecer às unidades da Justiça Eleitoral para fazerem a revisão dos seus dados e também a coleta das suas digitais. Aquele eleitor que não comparecer terá o seu título cancelado, o que gera uma série de transtornos, como, por exemplo, tirar CPF, passaporte, obter empréstimo em bancos públicos, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino ou mesmo inscrição em concurso público. Então é muito importante que todos compareçam. O atendimento é feito por agendamento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E o eleitor não deve deixar para a última hora, ele deve comparecer o mais breve possível, porque normalmente no final nós temos muitas filas. Agora, lembrando que aqueles eleitores que já fizeram a biometria, isso está inscrito no título eleitoral, eles não precisam comparecer novamente. Vem para a biometria e não deixe para a última hora. Não pode faltar ninguém. Isso aí, Câmara em Pauta, já de volta. A gente está falando aqui sobre a terceira idade em Guarulhos, o envelhecimento em Guarulhos, em homenagem aí ao Dia Internacional do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro. Recebendo aqui o Lamé, que você já conhece, é vereador licenciado, hoje está secretário para Assuntos Difusos lá na Prefeitura. A Litéia Carla de Souza, que é coordenadora do programa de extensão UATI, na Universidade UNG, a Universidade Aberta da Terceira Idade. E a Claudinha Papoto, que é secretária adjunta de Desenvolvimento e Assistência Social. Eu chamo de Claudinha porque é carinhoso, viu, Claudinha? Todo mundo conhece você por Claudinha, então eu chamo assim. Vamos falar um pouquinho do Setembro Verde, que eu acho legal. Tem uma campanha de Setembro Verde aqui na cidade, não tem? Quer falar, Claudinha? Então, é o Setembro Verde, mas
tem duas coisas o setembro, né? Que é a prevenção do suicídio, Que é o amarelo, né? que é o amarelo, né? E tem esse setembro verde que também que está acontecendo nas unidades básicas de saúde. É esse que você está falando? Isso, porque eu tinha lido que tem aqui a Semana da Pessoa Idosa de 18 a 24 de setembro e que estava voltado para essa questão, né? O Movimento à Saúde. Isso, então, Movimento à Saúde, então, vamos falar um pouquinho disso. Que é da Secretaria da Saúde, não é da nossa secretaria, talvez eu não tenha nem elementos. Mas você está por dentro, né, do que vai acontecer, então? Sim, pode passar para a gente. Sim, é da Prefeitura de Guarulhos, mas não é da nossa pasta, então, obviamente, que seria uma pessoa mais indicada da saúde para falar, né? Mas vai ter, nesse período, os idosos terão preferência de atendimento, eu não sei as datas, né, que serão destinados aos idosos, e também tem a prevenção do suicídio, né, que é esse mês de setembro também a gente está falando do suicídio. Mas eu tenho aqui um release, Acho depois que eu vou achar exatamente que vocês vão ter, então, né? nós vamos ter exatamente as datas para passar aqui, que eu acho que aqui tem depois e a gente passa certinho a data. Aqui, o Movimento Lança Setembro Verde vai intensificar na sexta-feira 15, né? Então vai intensificar, vai ser esse dia dedicado ao idoso. Isso. E a semana mesmo é de 18 a 24. Isso, que essa... Da pessoa idosa. Isso, mas... Daí, essa é da nossa secretaria, do Conselho do Idoso, que também o Lamé faz parte, né, a subsecretaria dele. E na semana acontece o quê? Vai rolar o quê? Então, é uma semana inteira de diversas atividades, também discutindo políticas públicas, de 18 a 22, né? Então, será a semana inteira destinada a discussão das políticas públicas também, mas tem também, vai ter atividade cultural, vai ter apresentação, é uma semana bem ativa. Já que estamos falando de políticas públicas, Lamé, queria que você falasse um pouco das que nós temos aqui hoje para o idoso em Guarulhos. E quando a gente fala, e quando eu fiz a pergunta no começo do programa provocando vocês de como a cidade está preparada e se ela está preparada para atender ao idoso, a gente passa por várias questões, né? Porque nós temos a questão da saúde, que é uma que talvez seja a maior, digamos assim. Tem a questão da mobilidade, que você tocou. Tem a questão dos cursos universitários, então quando você pode aprender uma atividade nova, fazer uma tarefa nova. Mas tem uma questão, por exemplo, que muito pouca gente tem levado em conta, eu já tratei aqui quando a gente falou acho que de reforma da Previdência, a gente não sabe o que será da nossa aposentadoria daqui a um tempo, né? Nós vivemos tempos de inseguranças e incertezas políticas no atual governo federal. Muitas, por sinal, muito difíceis, né? Então a gente não tem um chão firme para saber o que será da nossa aposentadoria. A gente viveu uma reforma trabalhista que fez a CLT despencar, explodiu com a CLT toda. Então, quer dizer, a gente também tem alguns direitos que tínhamos e não temos mais. E aí as pessoas começam a ficar inseguras. Ok, então já que a gente está perdendo direito trabalhista, já que a gente está perdendo direito previdenciário, se eu tiver que trabalhar para me sustentar, como é que eu consigo criar ou consigo fazer a inclusão dessa pessoa com mais de 60 anos no mercado de trabalho? Isso é uma coisa a se pensar aqui na cidade de Guarulhos, por exemplo, porque a pessoa precisa trabalhar, né? E as pessoas com mais de 60 anos, ou quando você atinge uma certa idade, já você começa a ter preconceito das empresas, né? Ah, não vou contratar, já tem muita idade. A gente precisa de uma política pública para tentar absorver mão de obra, por exemplo. Então, é uma das coisas que a gente pode observar. Dentre outras que eu acho que você vai citar aí nas políticas públicas da cidade. Na verdade, o nosso país está passando por dificuldades, mas eu acredito que sejam momentâneas. E a gente tem que fazer projetos, Parece que quanto ideias. mais cava o poço, você não consegue achar o fundo, né? É isso que está complicado. Nós temos que fazer políticas públicas que visem o amanhã e o depois, que sejam duradouras. Não adianta a gente pensar só no hoje, nós temos que pensar no amanhã. Porque hoje, por exemplo, não é só o idoso que não consegue emprego. Até o jovem, pessoa na sua plenitude, está difícil encontrar emprego. Está difícil, o país está passando por dificuldades, né? Por mais que... Mas com certeza a gente vai sair dessa dificuldade porque nós vivemos num país maravilhoso, num país muito bom, num país que tem grandes perspectivas, né? E o setor privado, está aí a UAT, está aqui a UNG, por exemplo, é uma solução.
criar uma universidade para a terceira idade, uma coisa que vai qualificar o idoso até para outras funções. Eu me lembro, eu acredito que foi o ano passado, ano retrasado, quando eu ainda como vereador, nós, na Frente Parlamentar em Defesa do Idoso, nós premiamos aqui 2 empresas que dão emprego para o idoso. Uma delas, se não me engano, é a empresa Atento, que eu me lembro. E também na empresa, me parece que Supermercado Sonda. Elas foram premiadas aqui pela Câmara Municipal, pela Frente Parlamentar do Idoso. Por quê? Porque abriram as portas para o idoso trabalhar. Tá? Portanto, nosso trabalho tem que ser um trabalho de conscientização de quem pode gerar emprego, de quem tem as vagas de emprego. Porque o idoso é um trabalhador que tem experiência, que tem conhecimento, que tem sabedoria e que oferece segurança e tranquilidade para o empregador. Ele não é um aventureiro, tá certo? Agora, a pergunta que você falou, se a nossa cidade está preparada, nós temos que estar preparados como poder público. Nós temos que ter um geriatra no hospital público. O idoso, quando ele for no Hospital Municipal de Urgência, será que tem um geriatra lá? É isso que nós temos que orientar a Secretaria da Saúde para que ela providencie a contratação de um médico que saiba atender idoso. Há uns 20 dias atrás nós trouxemos... Mas essa questão está andando? Nós já estamos fazendo esse... Por isso que nós temos aqui, estamos colhendo os números da cidade, por isso que quando você falou, olha, seus números são diferentes dos nossos, nós temos alguns números aqui que servem para as empresas e que servem para nós para que possamos fazer os projetos como poder público. Antes de você entrar só nos números, que eu sei que são legais mesmo para você mostrar, eu queria só ouvir a Litéia, porque você citou da parte da universidade. Os seus alunos, Litéia, eles procuram com esse objetivo ainda de obter uma renda, de obter uma qualificação, ou é mais uma distração, um hobby, enfim? Então, vamos lá. Nós temos 3 perfis. Sociabilizar. Eu só vou lá para curtir e conhecer, né, novos amigos. Eu tenho um outro que quer sociabilizar e, ao mesmo tempo, ele quer aprender. Então, ele conversa, brinca, mas ele está ali, dentro, em sala de aula, ele quer, assim, abstrair o máximo possível. E tem aquele que só quer aprender, então ele não é muito sociável, né, muito interessante. Mas o que eu gosto de tudo isso? Muitas idosas, elas começaram a empreender, né? Então, nunca mexeram com costura. E quando eu falo, não é costura, quando se fala em grande escala, não, com artesanato. E começaram a produzir e colocar na rede social. E começaram o quê? A ter encomendas. Fora isso, eu promovo o quê? Algumas feiras. Então, sempre no fim do semestre, eu promovo lá uma feira de artesanato, com todas as obras que eles produziram durante o semestre. E eles vendem isso para os alunos, para professores, colegas, enfim. Então é muito legal. Chegando agora fim do ano, então elas vendem muito. E começaram a vender isso durante todo o semestre. Então o que eu estou tentando fazer agora com arte culinária? Então existem alguns pratos, é lógico que eles estão fazendo, principalmente que hoje eu estou com homens, né? Mas no final do semestre, nós temos um projeto deles produzirem, sei lá, panetone ou biscoitos natalinos, enfim, e empreender esses biscoitos, entendeu? Porque muitos sentem essa necessidade. E tem cursos específicos também. Por exemplo, fotografia, vocês... É da UAT também ou é da universidade? A universidade possui curso de tecnologia em fotografia, assim como gastronomia, diversos cursos da graduação. A UAT são cursos livres, mas eu também promovo que é um ex-aluno, que hoje ele trabalha como instrutor, então ele desenvolve esse curso de fotografia, que são noções para que o aluno possa conhecer todas as técnicas. Então, tem sim. Então, por isso que eu falei, nós temos 31 cursos que acabam oferecendo e acaba tendo esse link com a graduação. E aí vocês estão uma coisa muito legal, que eu vou pedir para o Lamé falar com brevidade, Lamé, que a gente já vai fazer mais um intervalo, mas que é a questão da rede social, que eles fazem os trabalhos, produzem e colocam na rede social
social e ali gera a visibilidade e gera renda. Porque tem muito preconceito, tem gente que tem muito preconceito, ainda fala, esses velhinhos, imagina, essa tecnologia, celular, Facebook, os caras não entendem nada disso. Claro que entendem, né? Você tem número aí, não tem lá mesmo? Eu tenho os números aqui, olha que coisa interessante. 45% dos idosos usam Facebook. Esses números são aqui da cidade ou não? Isso aqui é o país inteiro, né? É o país inteiro, portanto é proporcional. 45% da população idosa no Brasil usa Facebook. Nosso país, pelos últimos dados, tem 208 milhões de habitantes, 17% da população brasileira, portanto 24 milhões de brasileiros são idosos. De 24 milhões de brasileiros idosos, quase 150 mil são guarulhenses. Eu conheço um idoso que agora ele abriu um estúdio de fotografia, estudou na UNG. Agora é a Universidade UNG, viu? Se falar UNG aqui, vão bater em nós. Né? Universidade de Guarulhos. Nós temos que falar Universidade de Guarulhos, porque é de Guarulhos. Nós temos que valorizar o nome da nossa cidade. Portanto, olha que coisa bonita. Ele abriu o estudo agora e está contratando jovens fotógrafos. E ele está ensinando eles. Olha que coisa bonita. Você está entendendo? Portanto, as redes sociais, o idoso é ativo, sim. Ele é ativo. A gente fazia aqui o café da manhã nesse plenário da Câmara Municipal. Quarta-feira, às 7 horas da manhã, tinha 500 idosos aqui. Cobrimos várias edições. Eles vêm, participam, cantam, dançam, faz teatro, produzem, como ela diz. Tá? E o poder público está fazendo o que para eles? Será que estamos preparados? Você fez a pergunta. Que é a que está norteando o nosso programa todo. Nós queremos preparar a nossa cidade para nós mesmos. Por quê? Porque a expectativa de vida do brasileiro é 75 anos. Você já passou dos 60, Lamé? Mal pergunte no ar. Você já está nesse público? Olha, já passei dos 50, com certeza. Você já deve estar nesse público. Deixa eu só chamar o intervalo para depois a gente falar dos outros números que são interessantes. É que eu queria frisar isso da rede social, porque eu acho que foi uma coisa que deu um gancho legal. Ok? Então a gente vai fazer mais uma pausa. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco aqui do Câmara em Pauta para terminar esse bate-papo aqui sobre a terceira idade de Guarulhos. Já voltamos. Na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Não pode faltar ninguém. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Bem, Câmara em Pauta já de volta, hoje falando então sobre a terceira idade aqui em Guarulhos, o envelhecimento na cidade de Guarulhos. Lembre-se, 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso. Recebendo aqui hoje o Lamé, que é vereador, licenciado, hoje é secretário para Assuntos Difusos. A nossa Alitéia Carla de Souza, que é coordenadora do programa de extensão da Universidade Aberta da Terceira Idade, o ATI, da Universidade UNG, viu, Lamé? Presta atenção. E Universidade de Guarulhos. Tem que falar desse jeito, Lamé, senão eles vão acabar com a gente aqui. Tem que citar o nome nunca Guarulhos. mais eles vão trazer aqui alguém para participar do programa. E a Claudinha Papoto, que é a secretária adjunta de Desenvolvimento e Assistência Social. Como nem tudo são flores, já diria o outro, né? Eu queria levantar uma questão com você, Lamé, e também com a Claudinha, começar por ela, que ela falou um pouco no bloco anterior. Você, quando esteve aqui como vereador, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos. Sim. E se eu estou certo aqui, se eu me recordo bem, e o que a produção me passou também, chegou a se formar uma comissão especial de estudos para se investigar as casas de repouso aqui na cidade de Guarulhos, porque havia uma suspeita de que os idosos estavam sendo maltratados, que as casas não tinham condições para funcionar, condições de higiene mínimas. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, se você tem esses números ou esse raio-x para passar para a gente, Claudinha, já que isso envolve assistência social diretamente, de como é que está essa questão hoje, principalmente da parte de maus tratos, porque é um assunto que a gente tem que mexer, não pode deixar isso passar. É verdade. Bom, lembrando que as casas conveniadas com assistência social, que são as instituições de longa permanência, que a gente chama hoje ILPI, as que são conveniadas por nós da assistência social têm um monitoramento. Nós temos uma programação para monitorar todos esses espaços, né? Mas existem também as casas que são privadas. Quantas são conveniadas com a prefeitura? Não tenho o número exato. Não, porque a gente sabe no total, não só de LPI, mas tem das crianças. Okay. Então, não vou te falar o número das ILPIs. Então, mas só que tem as privadas também, que daí é a vigilância sanitária que tem esse cuidado de fiscalizar. As nossas, que são conveniadas pela assistência social, que recebem verba pública, são monitoradas por um único departamento que a gente tem dentro da assistência social. Então, quanto a essas... elas estão ok? Estão até porque a gente... Parece que são 15. Então, eu não vou te precisar, porque a gente fala no número global das nossas conveniadas, né? Então, elas são muito bem monitoradas e têm um serviço excelente, né? Tanto que se elas não prestarem contas e se o monitoramento vai nesse período e encontra alguma irregularidade, eles acabam não recebendo a verba, né? Então, as que são fiscalizadas por nós, monitoradas por nós, elas são absolutamente em ordem. E aí, Lamé, você que viveu essa questão de perto aí, atrás? Eu penso o seguinte, o que a comissão tinha avaliado naquela época lá? Naquela época, quando nós instituímos a Comissão Especial de Estudo, nós fomos conhecer as instituições. As privadas e as públicas. Nós fomos aleatoriamente. Aleatoriamente. Nós encontramos algumas instituições, vamos dizer assim, que deixam a desejar, falta de ventilação, falta de higiene, falta de tal. Algumas, teve uma na Vila Galvão, me parece que foi fechada, enfim. E nós, desde aquela época, nós estamos chamando a atenção do poder público, da sociedade, de que a cidade precisa estar bem mais preparada para essa população idosa. Porque o ser humano precisa ser respeitado, principalmente na sua velhice. É inaceitável que uma senhora de 80 anos, você entre numa instituição de abrigo e encontre ela numa situação deplorável, de uma situação de choro, de uma situação de abandono. É inaceitável isso. Tá? Por isso que a nossa cidade precisa se preparar. Nós temos projeto, nós estamos fazendo projetos sérios. Nós vamos correr atrás. Primeiro, Vila Dignidade, um projeto do governo do estado, precisamos trazer para a nossa cidade.
Nós vamos fazer, nós temos um desafio, nós sonhamos em ser vitrine para o país, a nossa cidade. Eu não falo secretaria, eu não falo subsecretaria, eu falo a cidade de Guarulhos, a prefeitura de Guarulhos. Ela tem que ser referência no atendimento ao ser humano, principalmente o idoso. Tá? Então, nós estamos pensando na Vila Dignidade, que é a construção de uma pequena vila, que é um pequeno condomínio, voltado para pessoa idosa. Que seja da prefeitura, que seja da municipalidade, que seja um condomínio de 30 casas, 40 casas, 20 casas, não importa, vamos fazer agora. O nosso sonho é tornar isso realidade até o final do mandato do prefeito Guti. É um sonho nosso, não sei se vamos conseguir. É ousado. É ousado, mas é um projeto do governo do estado, nós já estamos procurando a área, a Secretaria da Habitação está procurando, a SDU está procurando, e nós queremos direcionar que a Prefeitura de Guarulhos faça isso. Faça isso. E aí entra outras coisas, tá certo? Porque o perfil, agora é importante, a gente não pode deixar de citar... Rapidamente, que eu ainda quero ouvir a Litéia sobre uma coisa aqui pra gente poder fechar o perfil, o novo cidadão da terceira idade... ele gosta de investir, ele gosta de lazer, ele gosta de diversão, ele gosta de comprar, tem vigor e disposição. O número de movimentação financeira movimenta quanto? Isso era legal. Olha só, a população idosa, ela movimenta por ano no país 400 bilhões de reais. Esses aqui são do Instituto Data Popular, são números reais que movem a economia do país. Olha, 50% dos idosos do nosso país são de classe média. 5% tem nível superior. 12% dos idosos trabalham. Muita gente acha que o idoso é aquele aposentado. 12% deles ainda trabalham. Falta incluir mais gente no mercado de trabalho, hein? E 90% dos idosos, você sabe onde vivem? Não, onde? Na cidade. Aqui em Guarulhos não tem nem espaço rural mais, né? Então, aqui é toda a população urbana, na verdade. Na cidade. Aqui é toda a população urbana. Eu acho legal você ter apresentado esses números e, na verdade, assim, só reafirmam, só corroboram que todas as pessoas devem ter um tratamento igual, na verdade. Tenham elas a idade que tiverem. E olha, mas o legal é destacar porque é uma população ativa também, os idosos. 33% dos idosos viajam mais de uma vez por ano. Isso é legal. Viajam, as agências de viagens, elas devem começar a contratar idosos. Quando eu chegar na sua idade, lá eu vou viajar bastante. Eu já estou viajando muito aí pelos bairros da cidade. Eu vou viajar bastante quando chegar na sua idade. Alitéia, você tem lá também alunos esportistas, atletas? Sim, temos sim. Você tem curso para esporte lá também? Tem. Como é que é isso aí? Fala um pouquinho, porque eu quero depois destacar um número interessante aqui para a gente poder fechar. Assim, lá eu tenho bastante procura, e aí é lógico, eu tenho que ter 2 ou 3 professores para atendê-los, esse grupo, porque ele é totalmente adaptado. Então, por exemplo, eu tenho 2 dias com alongamento e ginástica localizada, né, que é um funcional para a terceira idade. Então, ela vai pegar, são 2 professoras, elas pegam, tem contato, verificam, olha o peso. Então, assim, é praticamente personalizado, vamos colocar dessa forma. E na quarta, aí vem o esporte, que eles adoram. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, na quarta-feira eu tenho mais ou menos 50, 60 alunos praticando. Então, é handball, né? Porque esse ano, infelizmente, eu não pude, não consegui participar, né, do campeonato, mas nós estamos nos preparando para competir no próximo ano, que eu falei, não, gente, não, eu quero entrar para brigar. É bem interessante, eles curtem muito. Só para completar o que você falou sobre esse investimento, né, eles viajam muito lá, por exemplo, em julho, nós tivemos 2 viagens, fomos para Montevidéu
E também, para quem tinha uma renda um pouco mais baixa, nós fizemos Piracicaba em Embi, acabei aproveitando, indo junto, não precisa chegar a 50. Viajam e gastam. É isso que eu ia falar. Consomem, Quando ele né? falou que eles compram, assim, vocês não têm noção, né? Eu fiquei, assim, muito surpresa, né? Embasbacada, quando eu peguei aquelas senhoras com um monte de sacolas. Então, por exemplo, em Piracicaba, chegaram numa cachaçaria, eu falei, Jesus. E aí elas compravam para dar para os seus filhos. Perfeito. E caixas, eu não tô falando assim, sacolinhas. Caixa, eu falei, gente, como tem pode? família grande, então, né? Exatamente. Então eles adoram comprar esses mimos, eles curtem, eles consomem, assim, eles comem, eles aproveitam a gastronomia local. Não existe essa coisa de comer lanchinho. Então eles querem explorar, então eles gastam. Né? Mesmo esse que tem menos recurso, ele também acaba gastando, dando um mimo mais simples, mas acaba curtindo também. Isso é muito importante. Bom, a gente teve que fazer um recorte aqui, na verdade, no programa, né? Porque o assunto é muito extenso, o programa praticamente já acabou, mas pelo menos algumas informações eu vou passar aqui para você. Em Guarulhos tem um Conselho Municipal da Pessoa Idosa, para você quiser procurar, se informar melhor, dá para você procurar. Tem uma Delegacia do Idoso, é isso? Procede? Tem uma Delegacia aqui do Idoso. Aqui do lado do primeiro DP. Então fica super perto aqui. Monteiro Lobato. Então, ó, o idoso que sofre maus tratos, você pode denunciar de duas formas. Ou você procura aqui a Delegacia do Idoso em Guarulhos, eu acredito que a produção até já vai ver o endereço para colocar aqui na tela para você. Ou você faz o Disque 100, que é o de Direitos Humanos também, você pode denunciar. Isso e é pode muito procurar importante. a nossa secretaria. Secretaria está disponível de assuntos Está disponível. Ali fica ali no prédio da Secretaria da Educação, ali no Macedo, na rua Claudinho Barbosa, 313. Secretaria que já foi chamada de Confusos, não é Confuso, é Difusos, né, Não, Lamer? a Secretaria de Assuntos Difusos, que é muito mais do que direitos humanos. Procure lá para quaisquer outras ocorrências, alguma outra coisa que você precise. Também tem a parte da Claudinha ali, que é o CREAS, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Você pode procurar aqui em Guarulhos também. E ainda a Subsecretaria de Políticas para o Idoso, que o Lamer citou aqui, gere um Fundo Municipal do Idoso, que vai buscar recursos, verbas para isso, mas você pode se informar melhor também, caso você se interesse mais. E por que eu perguntei para a Litéia do esporte? Porque você disse que vai entrar para brigar, para competir, né, Litéia? E eu queria aproveitar e dar aqui uma informação que Guarulhos foi campeã da 21ª edição dos Jogos Regionais do Idoso Juari 2017. Participaram, olha só, 135 atletas em 14 modalidades. E eles, os que representaram aqui a cidade, eles participaram das atividades do Programa de Atividade Física Orientada, o AFO. Então você também pode procurar isso na cidade. São oferecidas, olha, em 48 núcleos pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a popular CECEL. E essas inscrições permanecem abertas durante o ano todo. Portanto, mais informações, tem aqui um telefone também, ó, 2087-6860. Lembrando que alguns desses esportistas saíram lá do CCIs da gente. Ai, que beleza. Então, assim, tem que se conversar mesmo, acho que o caminho é esse, tem que dialogar. E ainda uma última informação, o Ceresi que a gente falou aqui, que é da Secretaria de Saúde, mas tá rolando lá um curso de cuidadores informais de idosos. Então, para você que gosta da causa do idoso, eu tenho amigos que gostam de cuidar dos idosos, então tem um curso de cuidador informal, né? Não é profissionalizante, mas é informal, para você saber como tratar nas diversas situações. Tá rolando desde o dia 11 de agosto, então você pode procurar lá também para se informar mais. Senhores, o programa de hoje acabou, agradeço a participação de todos. Um minutinho para a consideração final de cada um. Valeu, Lamer. Eu vou aproveitar um minuto para dar alguma informação. Em 1950, a população idosa no país eram 5 milhões. Para ser preciso, 4 milhões e 900 mil idosos. Em 2010, 10 milhões e 200 mil idosos. A previsão para 2050 é 30 milhões de idosos. Portanto, é um mercado exagerado para quem quer ganhar dinheiro. E se você que é empresário, pense no idoso, contrate idoso, ofereça produto para idoso, deixe a sua loja, o seu mercado, a sua empresa acessível para o idoso. E inclua aí o seu gancho, ó. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, até 2025, o Brasil será o 6º país do mundo em número de pessoas com mais de 60 anos. E nesse mesmo ano, a estimativa é que o mundo tenha 1 bilhão e 200 milhões de idosos. Portanto... Lamer, preciso ir embora. Eu quero agradecer à TV Câmara, eu quero agradecer aos vereadores, eu quero fazer um apelo aqui, um apelo para que a sociedade
para que as escolas, os professores ensinem as crianças, ensinem os jovens que respeitar o idoso é respeitar a própria vida, é respeitar a raça humana. É só isso. Valeu, Lamé. Obrigado por ter participado com a gente. Alitéia, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta, espero que tenha gostado. Posso fazer um convite? Por favor. Então, do dia 25 do dia 25 a 29, nós estaremos também tendo um evento, a Semana do Idoso, onde nós teremos palestras como saúde. Agora, isso. Depois da Prefeitura, vem da Universidade de Guarulhos. E aí, nós temos como saúde bucal, então nós vamos trabalhar com relação à saúde, comportamentos, oficinas, então está aberto para o público em geral, não somente alunos da universidade, então para a população, caso queira, venha, né? Nós vamos deixar depois isso tudo no site da universidade, ou até mesmo no telefone 2464-1720, entra em contato na UAT, fazer sua inscrição, onde tem lá os cursos, nós estaremos oferecendo algumas oficinas como paisagismo, gastronomia, tem ginástica, dança, né? E o nosso famoso concurso, que é de Miss e Mister UAT 2017. Obrigada pela participação, obrigada por conhecê-los. Valeu, obrigado mesmo. Claudinha Papoto, obrigado também por ter comparecido. Bom, eu que agradeço a presença do Lamé, da Alitéia aqui junto conosco e de todos vocês que estão nos assistindo e também da produção. Lembrando que a nossa Semana do Idoso dar-se-á do dia 18 ao dia 22, no dia 25/9, a partir das 18 horas, nós teremos o nosso concurso de Miss e Mister Melhor Idade, que tem até os seus inscritos. Sim. Algumas pessoas vão concorrer também. Dizer que nós, da Assistência Social e do Governo Guti, estamos totalmente disponíveis para quem quiser nos conhecer os nossos serviços. E eu gostaria de fazer uma pequena consideração aqui, falando que o envelhecimento humano é um dos únicos fatores naturais que interligam a todos. Torna-se primordial o respeito à vida e à dignidade humana, o que é de responsabilidade do poder público, mas também de todos os cidadãos. Não adianta o poder público fazer a parte dele se nós, enquanto cidadãos, e eu espero que todos do bem, não façamos a nossa parte. Então, eu acredito que aí é uma união de forças, unindo o poder público, a sociedade, todos nós aqui presentes podemos fazer alguma coisa. Obrigado, viu, Claudinha? Eu que agradeço. E aliás, sempre a questão da consciência coletiva que eu coloco, né, que a gente deve ter. Uhum. E sobre o concurso aí de Mister e Miss e Mister. Melhor Idade, é isso? Melhor Idade? É isso. Se eu salvo engano, eu acho que o nosso diretor aqui, o Hermano Henning, foi convidado para ser jurado do concurso. É verdade. Lá. Isso. Gente, essa história do programa, esse foi o Câmara em Pauta de hoje. Obrigado por ter ficado com a gente. Semana que vem tem mais, a gente se vê aqui na TV Câmara Guarulhos, no canal da Cidadania. Obrigado, tchau.